Imagina um lugar onde está só tu e Deus. Contemplando a beleza dele. Contemplando a grandeza dele. A palavra fala: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nós existimos por causa da vontade de Deus. Ele nos criou. Ele sonhou contigo. E isso é algo que o mundo tem tentado mesmo apagar isso da nossa mente. Fazer com que a gente não acredite que Deus tenha sonhado contigo. Mas Deus sonhou. A palavra nos garante. E a palavra é a verdade. Então, independente do que a tua mente tem te dito, do que o mundo tem colocado dentro de ti, creia que Deus te criou. E que se tu tá aqui nessa noite é porque Deus tem algo para fazer na tua vida. E que se tu tá aqui nessa noite não é por homens, mas é por Deus. É porque é a vontade dele, é porque ele quer. Pai, nós te pedimos, Deus, que em nome de Jesus, Senhor, venha, Deus, levar os nossos pensamentos, Senhor, junto ao teu, Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, a nossa mente esteja em ti, Deus. Pai, eu repreendo toda mentira de Satanás contra as nossas vidas, Pai, contra as vidas de todos aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha realmente falar ao nosso coração, Deus, o que é da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos confronta com a tua palavra, Deus, nos confronta, Pai. Porque nós sabemos que se somos confrontados é porque o Senhor quer fazer mudança dentro de nós, Deus. E, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, Deus, pelas nossas vidas, Pai. Pela tua presença, Deus, porque tu é real e nós sabemos que tu está aqui nesse lugar, Deus. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha sondar os nossos corações e revelar todo o pecado que está em oculto dentro da gente, Deus, em nome de Jesus. Traz à tona, Senhor, aquilo que nós não sabemos que é errado, mas que fazemos, Pai. Em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui. Amém. Pode se sentar. Deus me deu uma palavra. Porém, agora, quando estava louvando, Deus me deu um outro versículo. Que fica em Apocalipse 13:19, se vocês puderem abrir. É um versículo conhecido, assim. 13:19. Capítulo 3, versículo 19. Diz assim: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, eu creio que o Senhor quer mesmo nos repreender e nos disciplinar, né? Nos fazer realmente... Quando um pai disciplina um filho, eu, como filha, geralmente não... A primeira coisa que me passa não é uma alegria. A primeira coisa que acontece é aquele ar de tristeza, de... Realmente, ninguém... Quem é que gosta, ama ser disciplinado? Ninguém, né? Porém, a palavra também diz que... A palavra está dizendo que ele disciplina quem ele ama, né? E todos aqui que são pais, pelo que eu sei, disciplinam os filhos porque amam, porque querem ver o bem, né? Ai, fulano, não faz aquilo, eu já fiz isso, sei que é errado, né? Fazem isso porque querem ver o bem. E Deus é a mesma coisa, Ele sabe onde nós estamos indo se continuarmos fazendo continuarmos com as nossas mesmas atitudes, né? E Ele disciplina. Ele quer nos repreender, nos exortar, né? Dizer, filho, não é assim, tá errado. Só que muitas vezes a gente fica indignado porque não deu certo tal coisa, ou a gente começa a murmurar e reclamar, porque Deus está nos disciplinando e a gente coloca a culpa em quem? No diabo. É o diabo que se levantou contra a minha vida, né? E na verdade não passa de Deus querendo te disciplinar. Não passa da vontade de Deus, Deus querendo te colocar no caminho certo, né? Mas então, abram comigo lá em Mateus 15. Mateus 15, a partir do versículo 8. Como diz o pastor Márcio, a gente vai andar bastante na Bíblia hoje.
fala assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Então apenas não escutem, entendam. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Isso, antes vocês podem ver que ele é interrogado, né? Acho que são os fariseus, os fariseus e escribas, eles perguntam, né? Por que eles estão, resumindo com as minhas palavras, né? Por que eles estão comendo, eles não lavam a mão antes de comer, né? Então, Jesus fala isso, né? Que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, né? E o que tem saído da tua boca? São bênçãos ou são maldições? Porque a palavra diz lá em Tiago 3, podem abrir lá comigo também. Amém? Tiago 3, versículo 6, eu vou ler agora. Diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Isso é muito forte, assim, né? Porque isso acontece geralmente, a palavra mesmo diz que a língua é um dos membros que a gente não consegue. Tipo, antes diz que o homem é capaz de dominar os cavalos, né? De dominar todos os bichos, mas menos a língua. Ele não consegue, diz que até hoje não conseguiu dominar a língua, ó. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Né? E então fala ali, né? Que a mesma... Deixa eu ver. De uma só boca procede bênção e maldição. Aí depois fala, né? Como pode de uma fonte de... Deixa eu ver. De uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce salgada, né? Não tem. Não tem como. Não pode. E nós somos assim, nós viemos nos cultos, nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos por tudo que Ele tem feito, nós choramos, nós abençoamos o irmão. A paz do Senhor, irmão! Chega na igreja é assim, né? Aí vira as costas, tá em casa, o que ela tá fazendo? Ou tá murmurando, ou tá mentindo, ou tá fazendo fofoca. E que não pode, a palavra diz que não tem como uma fonte jorrar água salgada e doce. Isso é muito forte, porque a gente lê, eu li a palavra, vim ao culto, assisto o culto, e eu chego em casa e é a mesma coisa. Eu venho aqui, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, tu é santo, é santo, é santo. Como pode? Fala ali, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus, que são criados por Deus. Deus, Ele sonhou com vocês, mas Ele também sonhou com os inimigos de vocês. Inimigos, né? Que eram pra gente amar. Que a gente tem ódio. Que a gente tem rancor, que a gente tem mágoas. Ele também criou essas pessoas. Ele também sonhou com essas pessoas. Ele não sonhou só com vocês. Não tem como de uma boca proceder bênção e maldição. Se tá procedendo bênção e maldição, é porque é mais... Na verdade, porque o coração tá cheio de maldição. O coração tá amargurado. O coração tá... Mas nós vamos ver isso mais pra frente. Peraí. Quais são as palavras que têm saído da tua boca? Eu retorno a perguntar. Quais são? São bênçãos ou maldições? Em Efésios 4:29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Torpe. Obsceno, infame, interesseiro, nojento, impuro, sujo e manchado.
né? Eu acho que aí entra a questão que eu, né, priorizei, a questão dos palavrões. Mas eu sou cristão, não falo palavrão. Mas e tem uma frase muito legal que meu pai, ele colocou atrás do carro, que fala assim, eu não sei direitinho assim, mas diz assim, agimos como queremos, mas reagimos como verdadeiramente somos. E é nessas horas, quando a gente é confrontado, quando a gente fica irado, que a gente solta as palavras que estão dentro do nosso coração. Porque é muito fácil eu vir aqui e agir como eu quero, né? Não, porque falar só palavras bem, só palavras bonitas, só palavras que edificam e chegar em casa. Ou quando eu for confrontado, quando alguém me deixar irado, eu soltar tudo que tem dentro de mim. Tudo aquelas coisas erradas, né? Acontecer alguma coisa e solta o palavrão. Não sei o quê, o carro ultrapassou na frente, solta o palavrão. Levou um susto, solta o palavrão. Poxa, a palavra diz, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ele não está dizendo, tenta não sair, não saia. Está ordenando, não saia. Te esforça. Quando vem uma palavra, porque geralmente, porque a Bíblia fala, né? Lá em Mateus 12:34, fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, automaticamente, se a tua boca está liberando palavrões, né? É porque o teu coração está sujo. Né? E entra a questão do que o João trouxe semana passada, do coração, né? Porque a maioria dos versículos que falam na Bíblia, que fala da boca, fala da palavra, fala junto do coração. Porque automaticamente, né? Tu olha, tu pensa, tu deixa criar aqui, passa pro coração, depois o coração sai na boca, né? Então, corta desde o início, corta quando tu olhar, já corta. Se veio o pensamento, repreende. Eu faço assim, veio o pensamento, eu penso uma coisa nada a ver, eu olho lá pro tênis do amigo lá e, é o tênis, parece a minha mente parece meio louca, mas eu corto na hora, que é pra não deixar gerar. Em Provérbios 15:28, fala assim, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca do perverso transborda maldade. Aí um pouquinho mais pra frente, no capítulo 18, versículo 13, diz, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. No caso, é tolice e vergonha. Então, entra a questão ali, né? Que aquele que fala, aquele que medita antes de responder. Sabe, eu sempre costumo dizer que eu não funciono à base da pressão. Me pressionou, eu não funciono, não consigo, não sai nada, né? Porque eu tenho que pensar antes de responder. E geralmente, quando eu não penso, sabe quando uma pessoa vem falar de alguém pra ti e tu tipo, te afoga em querer saber, tipo, eu tenho uma coisa pra te contar. E o ser humano tem que ser curioso, né? Não vou dar bola, não vou falar mal da irmã, mas eu quero saber o que é, né? Tem uma parte da Bíblia, que eu agora não me lembro de que fica, que fala, né? Dos segredos, assim, aqueles que procuram saber os segredos. Bom, não vou falar porque eu não sei direitinho. Mas outra coisa que acontece muito quando tu acha que tem que responder rápido, né? Tu acaba mentindo. Tu acaba aumentando. Geralmente, assim, acontece nos ensaios do ministério. O Beto pergunta, o que Deus tem falado essa semana contigo, né? Primeira coisa que vem na minha mente, às vezes, quando eu não me lembro, né? Tipo assim, às vezes eu paro, tenho que pensar. Porque se for assim em seguida, eu vou soltar algo errado. Eu vou falar algo que não é. Eu tenho que pensar, porque, na verdade, diz ali, né? Que o coração do justo medita o que há de responder. Né? Então, o contrário, né? Aqueles que respondem muito rápido, né? Eles, que fala lá no versículo, no capítulo 18, não precisam abrir. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha, né? Sabe aquelas pessoas que nem esperam a pessoa terminar de falar já quer responder? Porque sabem tudo? Irmão, sabe onde é que fica o versículo da... Não precisa ser competitivo. Não precisa querer saber mais do que os outros da Bíblia. Né? E muitas vezes, quando a gente faz uma pergunta assim, se eu for perguntar... Geralmente acontece, né? Eu vou perguntar, a pessoa quer...
Quer saber, sabe? Quer se afobar pra dizer que sabe? Ela levanta a mão e fala tudo errado. E é vergonha, passa vergonha. A Bíblia está dizendo. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. E é isso que acontece, a gente sabe. Eu já passei por isso. Por isso que a gente tem que meditar antes de responder. É melhor tu saber e ficar quieto e ouvir e aprender do que tu te afobar e responder tudo errado. Porque tu quer, depende da intenção do coração, não me entendam mal, né? Não, eu não estou dizendo para vocês não responderem mais nada, ficarem quietos sempre, só ouvir, não é isso. Mas a gente tem que meditar antes, né? Um pouquinho antes, Provérbios 13:3, diz assim: Deus me deu essa palavra, eu recém tinha feito uma piadinha de mau gosto com uma pessoa. A palavra fala assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Às vezes a gente acha que a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente pode fazer qualquer tipo de piadinha, né? Só que a gente tem que ser sábio também nessas horas. A palavra, né? Quando Deus deu essa palavra, doeu. Doeu muito. Mas eu sei que foi porque foi um confronto com a palavra. E foi porque Deus queria me disciplinar. E glórias a Deus, porque é da palavra. E Deus, ele tem... Se é Deus que está me exortando, eu aceito, entende? A gente tem que ser assim. A gente tem que ter um coração sensível à voz de Deus. Sabe quando tu acha que lê um versículo por coincidência? Bah, eu tava precisando mesmo ler isso. Ou quando alguém manda um versículo pra ti, tu acha que, coincidência, tava pensando nisso, é Deus. É Deus. Deixa Deus falar, não endurece o coração à voz de Deus. Eu poderia ter endurecido meu coração essa palavra, dizer, tá, deu, porque foi incrível. Eu abri a Bíblia, quando eu vi aquele sublinhado, me puxou o olho, e Deus falou, porque eu tinha umas horas antes eu tinha feito uma piada que ficou com uma pessoa e ficou dentro do meu coração aquilo, eu não devia ter falado, não precisava. Por que eu fiz? A quem muito abre os lábios, muito se arruína. A si mesmo se arruína, né? Talvez o irmão ele realmente não tenha ficado chateado. Mas o Espírito Santo começou a me convencer desde aquele momento que eu falei aquilo, que eu não devia ter falado. Então, cuida. A gente quer ser legal, a gente quer fazer piadinha pra, né? Sabe? Isso é engraçado. Não precisa ser engraçado. Em 1 Coríntios 15:33, diz assim: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Que tipo de conversa tu tem tido com teus amigos? Com aqueles que convivem? As más conversações corrompem os bons costumes. Quando alguém tem vindo falar de algum irmão pra ti, ou de alguma outra pessoa, o que tu tem feito? Tu tem dado continuidade ou tem cortado? Outro tratamento de Deus foi isso na minha vida. Eu não tinha reconhecido que eu tinha errado em falar, eu não falei, não foi falar mal, né? Porque a gente tem que se justificar, não foi falar mal, mas eu falei algo da pessoa que não precisava, né? E eu tava, no caso, e a pessoa veio falar pra mim que eu realmente tinha errado, que eu tinha agido como o mundo queria que eu agisse, né? Eu tinha falado de alguém, eu não precisava ter falado, não tinha por que ter falado. Era algo, e depois Deus me tratando, eu fui descobrir que era algo que eu não tinha curado dentro do meu coração, eu não tinha perdoado uma pessoa. Por algo que ela me fez no passado, e por isso eu falei mal dessa pessoa ainda. Achei que já tinha perdoado, e depois que Deus me revelou que eu falei dessa pessoa que isso era errado, que isso era uma fofoca, né? Sabe quando a gente faz, não, mas não é fofoca. Só vou falar da bota da irmã ali que tá meio rasgada. Só isso. Só. Não tá rasgada. É só isso. Ou só vou comentar que o irmão hoje tava
tava meio parado no culto, né? Ou que o pastor não deu aquela palavra, não foi. O pastor não pregou com autoridade, sabe? Aquela autoridade, sabe quando a gente gosta de falar? Cuidado com o que vocês comentem. Então, estão comentando, cuidado com o que vocês estão comentando. Às vezes vocês podem passar a maldade para o coração da outra pessoa que não tinha percebido, que não entende. Eu vou voltar lá para Tiago, não precisem abrir. Eu vou... Ali no versículo 6 diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Ali. É no versículo 8, na parte B, diz assim: é mal incontido, carregado de veneno mortífero. E é veneno que pode matar tanto tu, espiritualmente, como outra pessoa. A gente tem que cuidar com as nossas palavras, com o que a gente fala, porque a gente pode acabar matando uma outra pessoa, não matando espiritualmente, vocês me entendem, né? A gente tem que cuidar com o que a gente fala. A gente tem que cuidar com a nossa opinião, porque mesmo sem ser a intenção do nosso coração, a minha intenção não é provocar morte espiritual em alguém, mas pode acabar matando sonhos, pode acabar realmente matando a coragem da pessoa. Eu não sei como explicar. E tu pode matar a ti mesmo com palavras, né? Então, a gente tem que... Eu lembro de uma palavra de um Jadel faz muito tempo, assim, recém tinha entrado na igreja, que falou sobre a língua, assim, sobre a nossa língua, o poder que ela tem, assim, né? A gente tem que saber dominar a língua, mas ali fala que não tem como dominar a língua, né? Diz que nenhum homem é capaz de domar a língua, né? Mas então, como eu disse, nós começamos a domar, então, pelos nossos pensamentos. Eu sempre digo que um dos meus maiores ataques é no pensamento, assim, né? Que ele é muito rápido no pensamento. Eu vejo algo, meu pensamento já voou, sabe? Mas eu sei que eu posso controlar. Quando eu pensar, eu vou falar de fulano pra alguém. No meu pensamento, eu não vou chegar e desabar. Eu vou pensar antes pra depois falar pra a pessoa. E eu posso cortar isso ali, posso dizer... E pra isso, a gente tem que pedir pra Deus nos revelar. Porque muitas vezes a gente faz, depois que a gente se toca, errei. Não devia ter feito. Mas nada que o Espírito Santo... A gente tem que pedir que o Espírito Santo venha nos revelar, venha nos incomodar. Quando a gente fizer algo errado. Mas antes de fazer, quando a gente pensar em fazer, quando a gente pensar em falar, que o Espírito Santo venha nos incomodar pra gente não fazer. Pra gente reconhecer. E quando a gente fizer... Nós sabemos que, através de Jesus Cristo, nós temos o perdão, né? Através do nosso arrependimento, Jesus, ele nos perdoa, né? A palavra nos garante isso. Então, a gente também não pode se culpar. Meu Deus, eu tô fazendo... então, eu sou terrível, eu não tenho mais perdão. Tem perdão, né? Porém, é uma coisa tão simples, né? Eu falar... Que a gente fala toda hora, a gente é acostumado a falar que a gente não sonda, a gente não vigia nessa área, né? Mas a palavra, vamos abrir agora para finalizar, Tiago 4, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, antes de qualquer coisa, limpa o teu coração. Pede para Deus limpar o teu coração. Né? Pede para Deus renovar o teu coração. Te dar um coração de carne, realmente, como diz a palavra, né? Não um coração de pedra, porque falar de coração entre outras questões, assim, mas a gente tem, como a igreja tem endurecido o coração diante da presença de Deus, diante da voz de Deus. É muito fácil eu ir no culto para ouvir o que eu quero. A Bíblia não fala o que a gente quer. A Bíblia fala o que Deus quer, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E nem sempre o que Deus quer vai agradar a nossa carne.
Nem sempre não. A palavra de Deus não vai agradar a nossa carne. O que Deus quer não vai agradar a nossa carne. Mas nós não vivemos pela carne, né? E ele fala em relação a ânimo dobre. Ânimo dobre era o que era eu. Eu vinha na igreja, no culto eu me rendia, Jesus, eu vou mudar de vida, eu vou mudar, eu não vou mais ser assim, eu me arrependo. Eu dizia que me arrependia, né? E chegava em casa, no mesmo domingo já ia fazer coisa errada. No mesmo dia. Costumo dizer que eu causei bastante serviço pra Paty, né? Porque aí o discipulado dizia que eu ia mudar, aí a outra semana eu tava todo torto de novo, né? Não mudava. Mas isso se chama inconstância. Ânimo dobre. Uma hora quer, uma hora não quer. Uma hora tá triste, outra hora tá, sabe? Aquele... E às vezes a gente pensa que não, mas a maioria da igreja não rompe e no seu relacionamento com Cristo por causa da inconstância. Porque são inconstantes, porque querem, outra hora não querem Jesus, mas não querem abrir mão das suas vontades, querem servir Jesus, mas não querem negar o mundo, não querem abrir mão das amizades do mundo, né? E limpar o coração, né? Então, começa a pedir para Deus limpar o teu coração. Porque existe muita coisa dentro dos nossos corações que a gente não tem noção. Que a gente não tem entendimento suficiente para entender o que tem ali dentro, sabe? De que não faz bem pra gente. Fiquem de pé. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Porque tua palavra diz que o Senhor repreende, Senhor, a quem tu amas, Deus. E nós sabemos que o Senhor nos ama, Deus. E quer nos levar a fazer a tua vontade, Pai. Som dos nossos corações, Deus. Traz à tona, Senhor, todo aquele pecado, Senhor, que está em oculto dentro do nosso coração, Deus. Convence-nos, Deus. Convence-nos, Pai, de que estamos errados, de que precisamos de Ti todos os dias, Pai. Ensina-nos, Deus, a nos arrepender, Deus. Senhor, nos ensina, Deus, a depender somente de Ti, Deus. A depender mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, que as nossas palavras, Pai, sejam para dar honra e glória ao Teu nome, Deus. Que a gente venha Te adorar, Senhor, com as nossas palavras, Deus. A gente venha Te adorar com as nossas atitudes, Pai. Que venhamos Te adorar, Senhor, com todo o nosso ser, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço por cada vida aqui, Deus, que o Senhor venha estar realmente falando, Senhor, os nossos corações, Pai. Aquilo que é da Tua vontade, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai, em nome de Jesus. E que da nossa boca, Pai, saiam somente as Suas palavras, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos realmente nos arrepender, Deus. Que a gente venha reconhecer os nossos erros, Pai, que nós venhamos nos arrepender, Deus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós pedimos que a Tua presença não saia de perto da gente. Nós não queremos, Deus. Que a gente venha realmente se esforçar, Deus, para que a gente continue com a Tua presença, Espírito Santo, todos os dias das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.